gente queria começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, cantando uma música que diz que a bandeira do amor do nosso Deus está sobre nós. Nós queremos nisso, amém? Então, enquanto nós cantamos, queria convidar você a ir passeando, cumprimentando as pessoas, dando as boas-vindas e declarando o amor de Deus sobre a vida de cada um de nós, amém? Levou-me à sua mesa de banquete. 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 E sua bandeira sobre mim é o amor. Ele é meu, eu sou do meu amado e ele é meu. 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 E sua bandeira sobre mim é o amor. Lugar, sua bondade temos, de graça recebemos, nos deleitamos em tua mesa, Senhor, fazes tudo tão bem. Olha só pra nós, podemos ver o amor de Deus neste lugar, sua bondade temos, de graça recebemos, nos deleitamos em tua mesa, Senhor, fazes tudo tão bem. Olha só pra nós. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós podemos ver é o amor. Podemos ver o amor de Deus neste lugar, sua bondade temos, de graça recebemos e nos deleitamos em tua mesa, Senhor, fazes tudo tão bem. Olha só pra nós, podemos ver o amor de Deus neste lugar, sua bondade temos, de graça recebemos, nos deleitamos em tua mesa, Senhor, fazes tudo tão bem. Olha só pra nós. Amém. Pode se assentar? Pode se assentar, pegar sua Bíblia e levantar de novo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, e vamos acompanhar a leitura dos versículos 2, 17, 18 e 19. Fiquemos de pé para a leitura da palavra de Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Viemos à casa do Senhor, convidados pela palavra dele para prestar o devido culto.
Viemos aqui para conhecer mais do reino de Deus. Queremos, nesse momento, senhores, que cada um se sinta acolhido pelo Pai, no momento em que Deus nos traz à casa dele, para nos prestar um carinho, um abraço amigo. Nós viemos aqui para honrar o nosso Deus, nos sentir como filhos dele. Assim é que nós devemos nos portar, nos devemos apresentar diante de Deus, humildes, mas como filhos, não como estranhos à casa do Senhor. Por isso, seja bem-vindo neste momento à casa do Senhor, seja bem-vindo à casa do Pai, que é nosso Pai. Vamos, nesse momento, cantar o hino 68, em louvor e honra ao nosso Senhor. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulguras de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, nos apresentamos na Tua casa, nos achegamos a Ti, Senhor, nos sentimos acolhidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Somos eternamente gratos, Senhor, porque Tu revelaste a Jesus Cristo nos nossos corações, Senhor. Nos deste a esperança, Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, que não merecemos isso, mas pelas Tuas misericórdias podemos nos achegar, Senhor. Aceita, Senhor, nesse momento de culto, a nossa adoração, a nossa devoção a Ti, Senhor. Sem intermediários, Senhor, como um filho se achega ao Pai, Senhor. Obrigado pelo carinho da Tua presença nas nossas vidas, no dia a dia, Senhor, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, no convívio da nossa família, Senhor. Sabemos que as Tuas bênçãos correm o tempo inteiro, Senhor. Mas neste momento, Senhor, viemos aqui para Te adorar, para Te engrandecer e para Te honrar. Aceita este culto, Senhor, aceita-nos, Senhor, com as Tuas misericórdias. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, que nos resgatou na cruz. Amém. Podeis assentar.
Graça, misericórdia e paz sobre a sua vida, sobre você que nos acompanha também pela internet. Temos irmãos de Curitiba que nos estão acompanhando dominicalmente, também pessoas do Brasil inteiro e também de outros países. Temos notícia até da Austrália. Então, você que nos acompanha pela internet, o nosso abraço carinhoso. Nós queremos lembrar os irmãos, pastor efetivo da nossa igreja, pastor Juarez, vice-presidente da nossa denominação, está hoje em São Paulo, nas programações, juntamente com os irmãos da igreja de Vila Eutália. Muito provavelmente, o reverendo Juarez já estará de retorno, ainda no último voo dessa noite. Lembre-se aí de orar pela vida do reverendo Juarez, nosso pastor efetivo, vice-presidente da nossa igreja. Se de um lado nosso pastor e outros irmãos que aproveitam o tempo de férias estão em viagem, certamente nós também estamos recebendo outros irmãos que também de viagem nos dão a grata alegria da presença. Nós temos aqui à frente uma turma toda evangelizada pelo Marcelo, não é, Marcelo? O pessoal de Maringá está aqui conosco. Pedir para o pessoal ficar em pé, sejam bem-vindos, é uma alegria acolhê-los, Deus os abençoe, voltem outras vezes. Pedir aos diáconos que deem um help ali, na lembrança para os nossos irmãos. Há alguém mais que nos visita nessa noite pela primeira vez? A gente também gostaria de saudá-los e conhecê-los nesse instante, em nome de Jesus. Há mais alguém conosco pela primeira vez? Lá atrás, ao fundo? Não. Então, a esse nosso grupo de Maringá, nosso abraço, onde eu abraço também o pastor lá da igreja. Queremos lembrar os irmãos que as nossas programações nesse período de férias continuam normais, com exceção dos grupos familiares, que terão o seu reinício apenas no dia 27 de fevereiro. Você que faz parte aí de um grupo familiar, já agende essa data, 27 de fevereiro, nosso culto de abertura dos grupos familiares, e se seguirão depois 16 semanas de programações até o interregno, no intervalo do meio do ano. Então, essa é uma das programações que estão em stand-by nesse período de férias escolares da nossa igreja. Também é nossa escola dominical. Nós tivemos uma alteração desde dezembro até agora o carnaval. Nós temos salas em conjunto, salas de jovens, as diversas salas de adultos, de casais, de catecúmenos, todas estão funcionando em conjunto no templo. O tema sendo estudado nesse período é o tema dos profetas. No boletim da igreja você encontra aí direitinho como é que está sendo dividido essa temática até o período do carnaval. Enquanto isso, você passou ali do lado, você viu as salas que estão em reforma. Essas salas logo ao final de fevereiro já estarão prontas para o uso das salas de escola dominical. Então participe conosco, é um momento muito importante da nossa celebração. Ato contínuo do nosso culto. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 46, Salmo 46, versículos 1 a 11, vamos proceder à leitura alternadamente. Quero convidá-lo, mesmo assentado como você está, à leitura dessa passagem bíblica, Salmo 46, salmo bastante conhecido. Nós leremos os 11 versículos dessa passagem de maneira alternada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo.
juntos. O Senhor dos exércitos está conosco. Quero convidá-lo nesse instante a um momento de oração, mas eu gostaria de fazer como fizemos hoje pelo culto das 11 da manhã, que você saísse do seu lugar, se assentasse próximo a alguém, que você gastasse um tempinho desse momento do culto em oração com a pessoa que está próxima a você. De 2 em 2, eu gostaria que nós estivéssemos orando, e entre os pedidos de oração, nós gostaríamos que os irmãos se lembrassem da tragédia que se abateu sobre a cidade de Santa Maria, a maior tragédia do Rio Grande do Sul, a morte de 233 jovens, 110 feridos. Só para os irmãos terem a ideia, nosso irmão Tiago, do Louvor, estudou em Santa Maria, fez faculdade lá. Então vamos orar por aquelas famílias que certamente estão passando no início desse ano um tormento, um sofrimento inigualável. Vamos ter um momento de oração, enquanto nós oramos com a pessoa que está do nosso lado. O grupo de louvor nos conduz a um momento de canção e de reflexão. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Nesse instante, Senhor, diante do teu altar, movidos pelo sacrifício de Cristo Jesus,
Nesse instante, ó Deus, nós queremos te suplicar, tenhas misericórdia de nós. Nós não somos ninguém, nada podemos fazer sem ti, e somente a tua graça, a tua misericórdia podem, Senhor, cobrir, ó Deus, os nossos pecados em Cristo Jesus. Não há nada em nós, ó Deus, que possa mover o teu coração nessa direção, senão tão somente o teu amor e a tua graça, Pai. Nós também, nessa hora, Senhor, queremos nos lembrar dos nossos enfermos, dos irmãos que estão relatados no boletim, de maneira especial, Paulo Rubens, ó Deus, que quase passou por uma amputação na perna, o presbítero José Luiz, ó Deus, que passou também pela intervenção cirúrgica, o presbítero Sérgio Wesley, Deus, a todos os irmãos, ó Deus, enfermos, acamados, hospitalizados, nós te suplicamos, ó Deus, uma assistência, Senhor, especial, digna, Senhor, do teu nome, mas mais do que isso, queremos também erguer a nossa voz, ó Deus, em clamor, em favor, ó Deus, do teu servo José Dilson, missionário presbiteriano no Senegal, que está preso, porque, ó Deus, tem compartilhado o teu amor com crianças, ó Deus, que estão jogadas na cidade. Ele, Senhor, que tem, ó Deus, compartilhado gestos de carinho, mas também da tua palavra, está passando dias de privação, tem problemas de diabetes. Deus, em nome de Jesus, que essa semana tenhamos, ó Deus, uma notícia boa sobre a libertação desse teu servo, Deus. O Senhor pode todas as coisas, a tua palavra diz-nos, ó Deus, que nas tuas mãos o Senhor conserva o coração do rei, das autoridades daquele país. Também, ó Deus, clamamos nessa hora pelas famílias, ó Deus, enlutadas em Santa Maria, pelas perdas, ó Deus, que colecionaram no início desse ano. Senhor, a tragédia que tomou conta daquela juventude, daqueles estudantes, gente, ó Deus, não apenas de Santa Maria, mas universitários do país inteiro que ali estavam, ó Deus, para estudar, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, usando dessa tragédia para construir algo positivo, benéfico, ó Deus, espiritual no coração desses lares. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos irmanou, ensinando-nos a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos levantar novamente para louvar nosso Deus, continuar louvando nosso Deus com a música, com o louvor. E isso que, o motivo pelo qual nós oramos agora, um deles foi essa tragédia de Santa Maria. E fiquei imaginando, quando eu soube da notícia hoje de manhã, que essas pessoas, familiares, alguns perderam ambos os filhos, e, enfim, para essas pessoas o chão caiu, né? São pessoas que não têm uma fé bem estabelecida em algo maior, o que não é o nosso caso. Nós não desejamos isso para ninguém, mas o que a gente vai cantar hoje diz exatamente isso. Nós somos firmes na rocha que é Jesus, né? Ainda que venham fatalidades, ainda que venham tempestades, nós sabemos em quem nós cremos e nós sabemos por que nós cremos nele, né? Então vamos louvar o nosso Deus com a alegria que Ele nos dá, apesar de qualquer situação, apesar de qualquer coisa que aconteça com a gente. A alegria do Senhor, ela se sobrepõe a esses acontecimentos, amém? Então, se você crê nisso, eu quero te convidar a louvar a Deus comigo e conosco, com essa alegria que Deus colocou nos nossos corações. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia, Te louvo,
sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Vamos do começo, seja agradecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Na sequência dos cânticos, vamos louvar nosso Deus e nos prostrar diante da cruz do Senhor, a cruz que agora está vazia, pois o nosso Deus ressuscitou e nos resgatou da morte. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu.
nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Amém. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Deus, nos prostrar não só hoje diante da tua cruz, mas a cada manhã, quando acordamos, Deus, quando a sua misericórdia se renova sobre nós, que o nosso louvor se renove sobre o Senhor, Deus, em volta do Senhor, Pai, que possamos te adorar com as nossas vidas, Deus. Nós te louvamos pela tua proteção, Deus, pelo teu cuidado, Deus, e mais uma vez rogamos, Deus, pela vida daqueles que estão mais necessitados, seja por tragédias, como aconteceu no Rio Grande do Sul, Deus, seja por enfermidades, Deus, que essas vidas possam te louvar, apesar das circunstâncias, Deus, e que a gente possa transmitir esse louvor, Deus, essa alegria que nós portamos nos nossos corações, onde quer que estejamos, Deus. Mais uma vez queremos te agradecer, que o Senhor possa receber esse louvor com os nossos corações, com as nossas mentes, Deus, e continua conosco nessa noite, Deus. Fala aos nossos corações e que a tua palavra frutifique nas nossas vidas, Deus. No nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Lá em casa já chegou o IPVA, o IPTU, as contas. Eu sou engenheiro civil e a gente tenta ajustar a porta da casa da gente, principalmente a que dá acesso ao hall de entrada, sempre com uma fresta mínima, sem que encoste a porta que possa ferir o piso, mas também que não possa passar nenhuma traça, uma barata, alguma coisa assim. Mas é inacreditável o que o zelador fez comigo essa semana. Passei uns dias na praia, quando eu voltei, ele conseguiu passar uma quantidade imensa de conta por baixo da porta. É uma coisa impressionante. Ele deve ter alguma matemática, alguma física ali, que ele consegue transpor a porta de forma fantástica, porque passou uma pilha de conta. E eu creio que talvez eu não tenha sido o único sorteado, né? Eu creio que todos receberam. Da mesma sorte acontece também aqui na igreja. Nós temos uma série de compromissos a serem cumpridos também no mês de janeiro. A igreja não entra em férias. Alguns, num momento ou outro, têm alguma possibilidade de se ausentar de Curitiba, passear um pouquinho. A igreja também tem algum outro ministério diminuído da sua atividade, mas a igreja continua. As contas da luz, a conta da água continua chegando. E também
os nossos trabalhos sociais, que muitas vezes são diminuídos no começo do ano, como a atividade da creche, na verdade continuam tendo despesas. E se não bastasse, como já é também de conhecimento geral, nós estamos numa mudança bastante radical no município de Curitiba de gestão do executivo, de forma mais específica, e muitos dos repasses municipais às nossas entidades sociais estão travados. Nós não recebemos algumas verbas ainda no mês de janeiro, correspondente a pagamento da nossa participação nos convênios para a creche, para o Lar Minas Chilede, e isso provoca realmente uma dificuldade bastante grande no fluxo de caixa da igreja. E nós já estamos de volta aqui, e é um momento muito importante que a igreja não tenha nenhuma dificuldade. Ou seja, nós apelamos que os irmãos estejam muito atentos aos seus compromissos, com seus dízimos, com as suas ofertas. Os missionários também, né, presbítero Jordão, não tiram férias em janeiro, ao contrário, né? Estão no campo, nos confins da terra, pregando o Evangelho de Jesus Cristo que salva o homem. Por isso, é bom sempre lembrar, neste momento, de que passa pelo louvor que nós prestamos a Deus, também a nossa oferta, o nosso dízimo, os nossos compromissos que devem ser trazidos à casa do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4. Eu farei a leitura dos versículos de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Momento singelo, momento gostoso de louvar a Deus é este, aonde nós reconhecemos que não só participamos nesse momento do trabalho de evangelização, do trabalho de ação social, do trabalho de amor ao próximo em outros espaços, mas aqui, nesse momento gostoso do culto, podemos trazer também do muito que Deus nos tem dado. Enquanto nós cantarmos o hino de número 27, os nossos queridos diáconos estarão fazendo o recolhimento das ofertas, dos dízimos trazidos à casa do Senhor. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto e constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. Nos céus as estrelas brilhantes, nos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes o hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. As aves alegres da mata, por entre ramagens em flor, exultam em coro cantando o hino ao teu nome, Senhor.
nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. Fiquemos de pé para a última estrofe e convidamos as crianças também que venham aqui à frente. Elas vão se separadas para o seu culto especial. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não haja momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. Viemos aqui, Senhor, para te louvar, Senhor. Viemos aqui para te honrar, Senhor. Viemos aqui, Senhor, para dizer que somos muito agradecidos, Senhor, pelas grandes bênçãos que Tu tem nos dado, Senhor. Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, mas também na nossa vida como igreja cristã, Senhor, que tem seu compromisso na sociedade, de estender a mão ao que tem mais dificuldade, também de levar o Evangelho para muitos cantos da nossa cidade e mesmo nos confins da terra pelos nossos missionários, Senhor. Obrigado porque Tu tem honrado, Senhor, os Teus servos que distante estão e que têm suas necessidades, Senhor. Tu tem sido um Pai sempre presente, Senhor. Ensina-nos cada vez mais, Senhor, a ter a mesma fidelidade contigo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que teremos agora, Senhor, de ouvir mais da Tua palavra. Edifica Teu povo, Senhor. Abençoa os lábios do pregador, Senhor. Da mesma forma, Senhor, as nossas crianças que estarão se separando nesse momento de nós, Senhor, que elas possam aprender cada vez mais do Teu reino, da Tua vontade e do Evangelho de Jesus Cristo que salva. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Para a nossa reflexão nessa noite, nós vamos ler o texto que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12, lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12. Eu gostaria de convidá-lo a não fechar a sua Bíblia, terminada a leitura do texto, que você possa mantê-la aberta. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé,
a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Que Deus seja servido na sua graça, nos edificar através da reflexão da sua palavra. Nós não somos parecidos uns com os outros. Podemos ser parecidos com os nossos cachorros, mas nós não somos parecidos uns com os outros. Nós somos bastante diferentes. Nós não agimos da mesma forma, nós não vestimos de igual modo. Aliás, nada há mais desagradável do que você ir num casamento, gastar um dinheiro alto com vestido, com terno, e chegar lá, outra pessoa está vestida igualzinha a você. Nada mais esquisito, ruim do que isso, né? Há pessoas que nem querem ficar na festa. Já vi situações assim que a pessoa, tão chateada que ficou, foi-se embora. Mas nós não gostamos de vestir parecidos com ninguém, temos gostos diferentes, torcemos para clubes diferentes, temos motivações e metas diferentes, acreditamos em coisas variadas no que se refere à filosofia e à política, temos partidos, temos preferências nessas áreas distintas. Nossos pesos também variam, nossas alturas variam, como também a tonalidade da cor da nossa pele. Nós não somos iguais. Pode virar a tela. Se há alguma coisa que de fato nós temos em comum, é que nós sabemos, quer seja quem você for, nós sabemos o que significa sofrimento. Todos nós. O sofrimento é uma linguagem universal. As lágrimas de um judeu são lágrimas iguais a de um muçulmano, que são lágrimas iguais a de um cristão. O sofrimento submetido a um negro é igual ao sofrimento de um branco, de um índio, de um amarelo. Não importa a cor da sua pele ou a sua idade. A dor de uma criança pode ser também a dor de um adulto, de um jovem ou de um idoso. Quando a vida nos machuca e nossos sonhos se desfazem na caminhada, podemos expressar nossa angústia das maneiras mais distintas, mas todos nós conhecemos a dor de um coração partido, de uma enfermidade, de um luto, de um desastre, de um sofrimento. Ao iniciar a nossa reflexão, eu não poderia deixar de me furtar em mencionar a tragédia de Santa Maria, ocorrida hoje pela madrugada, numa casa de espetáculos, onde mais de 200 jovens morreram e mais de uma centena de outros jovens estão hospitalizados. A dor de pais, de amigos, de familiares daqueles jovens não é diferente da dor de parentes e amigos de uma outra pessoa. Pode virar a tela. Pastor José Dilson, missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Senegal. Ele foi para o Senegal para cuidar de crianças carentes. E ali ele começou a compartilhar o amor de Deus com obras de caridade, recolhendo aquelas crianças, vizinhas e outras mais, mas também compartilhando da palavra de Deus. Um menino se converteu,
chegou em casa e disse para o pai: eu quero ser cristão, porque eu tenho aprendido que é um caminho bom, é um caminho do amor de Deus. O pai saiu dali, foi numa delegacia, denunciou o pastor José Dilson, ele que sofre de diabetes altíssima, está trancafiado numa cela, juntamente com a sua esposa, e estão sendo vasculhados em toda a sua vida pessoal, ministerial, e a justiça ainda há de se pronunciar durante esses próximos dias sobre a sua situação, se de morte, se de liberdade. Familiares destes irmãos sofrem de igual forma a familiares daqueles que hoje vivem uma tragédia em Santa Maria. Há um filme em cartaz, excelente para você assistir nos cinemas. O filme é O Impossível. Conta a história verídica de uma família que saiu de férias com algumas preocupações banais. Fechou a porta de casa, ligou o alarme, não, esqueci de ligar, não, eu liguei, será que a gente vai voltar e a casa vai estar no lugar? Enquanto eles estavam ali, naquele momento de férias na Tailândia, em 2004, esse filme é um filme baseado numa história verídica de uma família que estava de férias na Tailândia. Acontece o tsunami, uma tragédia, mortandade, gente separada, desesperança, os filhos pequenos de 5 e 6 anos, perdidos ou mortos no meio daquela enxurrada. Você quer dar uma olhadinha no filme? Passa para a gente. Pode aumentar o som. Boys, come and see this. Isn't it great? Can we swim in there? Yeah, we can go swimming, yeah. Go get it, Lucas. The most scary bit for me, And the water hit? when I came up. And I was all on my own. And then I saw the two of you. I didn't feel so scared anymore. If Mummy and Lucas are on their own right now, I'm gonna keep looking for them. One love, I'm scared. one life, I'm scared too. it's one need in the night. One life Thank you so much. with each other, sister. Lucas, go and help people. You're good at it. Agda, Joseph, Morton. You're looking for your family? Get to carry each other, carry each I'll look in all the hospitals and I'll look in all the shelters. I will find them, I promise you that. Essa é a história verídica de uma família que viveu essa tragédia, que foi separada, que sobreviveu, e que nos ensina que no meio da mais difícil dor da caminhada de quem quer que seja, nós podemos ter a esperança para lutar contra o sofrimento. Para você começar o ano, vai uma boa dica aí de cinema. Exemplo de solidariedade e de esperança no meio da tragédia, com um final feliz. Vale a pena assistir. E se há algo que nos irmana, nem todos nesse mundo, é isso que nós acabamos de ver, é o sofrimento. O sofrimento nos torna iguais. A morte na senzala causa a mesma dor que a morte no palácio de Faraó no Egito. O sofrimento é o fio comum a todas as nossas roupas. Todavia, diante do sofrimento, pessoas paralisam
outras retrocedem. Como é que nós podemos lidar com o sofrimento? Como enfrentar a tragédia sem perder a doçura e a esperança? Nós estamos fazendo essa pergunta porque o texto que nós escrevemos, ou que nós lemos, escrito por Pedro, diz exatamente isso para a gente. O texto de Pedro é endereçado a um grupo de homens e de mulheres que sabiam o que significava sofrimento. Pedro escreve para homens e mulheres que foram tirados dos seus lares, que foram perseguidos, que perderam bens, que viram seus familiares sendo levados embora, alguns atirados em praça pública para espetáculo no meio do Império Romano, e isso certamente produziu no coração desse pessoal muito sofrimento. Eles não foram tirados de casa por opção, mas por força, perseguidos por sua fé. Eles foram empurrados para um mundo que, além de não lhes ser familiar, era um mundo hostil. O Dr. Warren Wiersbe declara: a coisa mais importante que devemos saber sobre estes desconhecidos dispersos a quem Pedro escreve é que eles estavam enfrentando um período de sofrimento e de intensa perseguição. Nessa carta, Pedro se referiu ao sofrimento pelo menos 15 vezes e usou 8 palavras diferentes no grego para reportar-se a essa realidade. O propósito de Pedro, ao escrever esta carta, era encorajá-los a darem bom testemunho diante da dor e do sofrimento produzido pelos seus perseguidores. Pedro afirma que Deus, no seu tempo, deu um propósito para a nossa existência, uma razão para prosseguirmos, inclusive diante dos momentos mais árduos, insólitos, difíceis da nossa jornada. E Pedro vai além, ele diz que sofrimento não é apenas para ser suportado, ele chega a dizer que nós, como cristãos, podemos nos regozijar em meio a toda essa adversidade. Vejamos, então, nessa noite, de maneira bastante objetiva, algumas razões pelas quais eles, no passado, e nós, no presente, como cristãos sinceros que somos, podemos fazer frente a este sofrimento. Algumas rápidas lições. A primeira delas: vença o sofrimento com esperança. A primeira dessas razões: temos uma viva esperança. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Quando o solo desértico não produz mais, quando as gotas de orvalho dos céus não descem mais para produzir nos campos, temos uma viva esperança. O que Pedro está dizendo é exatamente isso no verso de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós temos uma esperança que não está morta. A nossa cruz está vazia, e está vazia porque o poder da morte, o mais sagaz e invencível dos nossos inimigos, já foi derrotado. A nossa esperança não sucumbe. O último capítulo de nossa vida não está no acaso, no alento, no Deus dará, na sorte que pode jogar a nosso favor. O último capítulo da nossa vida está nas mãos de Deus. Ainda que a morte nos apavore, ainda que o caos tome conta da nossa história, o nosso final está nas mãos de quem nos ama. Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte. Essa é a nossa viva esperança. Esperança essa que pode ser jogada para o Antigo Testamento no livro de Noemi e de Ruth.
Elimeleque sai da região de Belém de Judá, porque os dias eram aflitivos, fome, escassez, e aquele cidadão queria ver um futuro mais próximo para Malom e Quilion, seus filhos. Ele se muda então com a família toda para Moabe, e ali ele imaginava que teria uma vida mais sossegada, mais abençoada, mais abundante. E quando eles chegam em Moabe, a primeira coisa que acontece é que Elimeleque morre. Aquela mulher fica com os 2 filhos em terra estranha, não dava para voltar naqueles momentos para casa, eles se estabelecem ali, os meninos se casam com estrangeiras, mas os meninos logo depois vêm a falecer, e Noemi então fica sem marido, sem os filhos, em terra estranha, com uma amargura imensa, pelos rumos que a vida havia tomado em seu coração. Então ela chega para suas noras e diz assim: minhas filhas, voltem para os seus lares, voltem para a sua gente, eu não tenho mais esperança. Se eu ainda tivesse um filho que viesse a crescer, esperá-los-ia crescer, para que se casassem com eles, voltem para casa, eu já não tenho esperança. O Todo-Poderoso me amargou o coração, pesando sobre mim a sua mão. E ela volta para Belém, e ela diz assim: não me chamem mais Noemi, que significa ditosa, chamai-me Mara, que significa amargurada. Queridos, dessa amargura e dessa tragédia, volta com Noemi a sua nora, chamada Ruth, ao lado dela, fiel a ela. Deus honra esse compromisso e a fé. Ela estava ali granjeando o que havia caído no chão da colheita de cevada. Ela entra no campo de Boaz sem perceber-se, e naquele momento Boaz chega no campo para fazer o acerto com os funcionários, e ele vê aquela moça e diz: quem é aquela moça bonita que está fazendo no meu campo? E ali começa um namoro, e dali vem um casamento. Ele era o resgatador de Ruth, vem um casamento, e desse casamento surge na genealogia o rei Davi. E Mateus diz que dessa genealogia está Jesus como descendente. A minha esperança é viva, a minha esperança não é engolida pela morte, pelas vagas tormentosas de um tsunami. Temos uma viva esperança, temos uma viva esperança. A esperança que vence o sofrimento é uma esperança viva, pois Cristo Jesus ressuscitou. A segunda lição que Pedro apresenta àqueles irmãos é que nós temos uma herança permanente. Vamos repetir? Temos, em primeiro lugar, nós temos o quê? Temos uma viva esperança. Em segundo lugar, Pedro diz que nós temos uma herança permanente. E o versículo de número 3 e 4 do texto assim nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. O que é que estava acontecendo com aquele povo de Pedro? Aquela gente crente que estava habitando a região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, estavam dispersos por causa da perseguição. Eles haviam perdido seus bens, propriedades que vinham de família em família, pai para filho, filho para pai, de geração em geração, gente que herdou o campo do tataravô, e ali criou seus filhos, casou-se ali, teve toda a sua geração. De repente, por causa da sua fé, o governo veio e diz assim: sai da terra, isso não te pertence mais. Começa uma perseguição e a pessoa tem que abandonar absolutamente tudo, e aquela sua herança fora perdida. Toda uma história de vida construída fora perdida. Pedro escreve para essa gente que estava se sentindo roubada, lesada, amargurada, acachapada pelo sofrimento, e ele diz assim: gente, a nossa herança é muito maior. Nós temos uma herança que é incorruptível, imarcessível, que não se perde, ninguém rouba, ninguém leva, ninguém tasca, ninguém tira
das mãos de Deus. Nossa herança não é terreal e, como tal, não pode ser confiscada pelos poderes governamentais de cada tempo. Temos um lar seguro e nada pode destruir essa nossa herança, que nos é dada gratuitamente em Cristo Jesus pela nossa salvação. Há uma terceira lição que Pedro escreve a essa gente para falar como é que a gente pode enfrentar o sofrimento. Em primeiro lugar, trazendo à memória que nós temos uma viva esperança. A nossa esperança é Cristo Jesus ressurreto. Segundo, nós temos uma herança incorruptível, que ninguém pode tirar, uma herança divinal. Terceiro lugar, nós temos uma divina proteção. Versículo de número 5, diz assim: vós que sois guardados pelo poder de Deus. Vamos repetir juntos? Temos uma divina. O que se gasta hoje com a indústria de segurança é algo incalculável no mundo inteiro. A violência não campeia apenas o país, o nosso Brasil. Dias atrás a gente assistiu um jovem entrar numa escola nos Estados Unidos e metralhar professores, crianças, gente de todo lado. Você não tem mais segurança em lugar nenhum, em lugar nenhum. Você está dentro de um metrô na Europa e explode uma bomba. Não há segurança. A indústria da segurança, da proteção cresce e cada vez mais você se equipa, você põe grade, você põe isso, você põe aquilo, você põe alarme, você põe televisão, você põe monitor, você põe cercas de todo tipo, você põe uma parafernália industrial para que você sinta-se protegido. País da proteção, os Estados Unidos, quando do atentado das Torres Gêmeas, sentiu-se inseguro, vulnerável. E a Bíblia diz que a única segurança real que o ser humano pode ter é a segurança de estar guardado por Deus. Querido, se Deus não te guarda, nada nesse mundo pode fazê-lo. Se Deus não te protege, nada nesse mundo poderá realizá-lo. O Salmo de número 121 é um poema composto exatamente nessa percepção. O salmista diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará aquilo que é tremendo a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Proteção divinal. Em quarto lugar, nós temos mais uma promessa que Pedro nos apresenta como maneira de entendermos a vida diante do sofrimento. Nós temos uma fé que está em desenvolvimento. Paulo, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz assim: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos em obras, deveríamos andar de capacete e com uma camiseta em obras. Nós não estamos completos, nós não estamos ainda terminados, nós estamos em processo, e no processo de confecção do vaso de barro, ele pode estar nos momentos finais do trabalho, do artífice, mas ele se quebra, ele pode se despedaçar, a forma já está quase toda pronta, mas ele se desfaz nas mãos do oleiro, e tem que se começar tudo de novo. Nós não estamos prontos. E Pedro, escrevendo àqueles irmãos no verso de número 6, diz assim: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Várias provações. As provações
são frequentemente necessárias. Elas testam a genuinidade da nossa fé. Assim como o ouro passa pelo fogo, a Bíblia diz que a nossa fé também passa por provas. É isso que ele continua no verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Estamos em obras, e às vezes no caminhar da nossa vida existirão tropeços, haverá um momento em que você se sentirá fraco, os joelhos trêmulos. Pedro, depois de ter experimentado coisas inenarráveis no seu ministério, Jesus andando por sobre o mar, segurando-lhe na mão, texto esse que nós ministramos hoje pela manhã, Pedro vendo diante de si a pesca maravilhosa, o seu barco quase indo a pique, Pedro teve as suas falhas, inclusive na negação, e teve que começar o processo tudo de novo. Deus não desistiu de Pedro, mas nós estamos em obras. As provações são frequentemente necessárias. As provações são angustiantes e nos ensinam a ter compaixão dos outros, a fim de nunca menosprezarmos as adversidades e os sofrimentos de quem quer que seja. Muitas pessoas às vezes dizem, está vendo o que está acontecendo? Bem feito. Há um salmo que diz que nós não devemos dizer isso jamais. Nós devemos ter compaixão dos outros no meio do sofrimento, e as provações na nossa vida, as angústias nas nossas vidas, trazem para a gente essa percepção de identificação com a dor daqueles que estão do nosso lado. As provações também surgem de diversas formas, e Pedro usa uma palavra do grego chamada poikolos, que significa multicor, para dizer para a gente que a provação, ela pode vir de diversas maneiras, de verde, de azul, de preto e vermelho, né? De qualquer cor que seja, pode vir a provação na nossa vida, pode vir do casamento, pode vir da profissão, pode vir da saúde, pode vir de uma relação de afetividade, de uma amizade, pode vir numa viagem, poikolos, de diversas maneiras. Por fim, o texto bíblico diz para a gente que nós temos uma última questão, versos 8 e 9, Pedro fala para a gente que podemos enfrentar o sofrimento, porque nós temos um Senhor que é fiel, versos 8 e 9, a quem, não havendo visto Jesus Cristo, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Lembre-se que o contexto desse versículo aponta para o sofrimento. Jesus passou pelo sofrimento, Jesus venceu o sofrimento. A primeira página do livro do Apocalipse apresenta para a gente exatamente isso. Já não é mais aquele Jesusinho, tadinho, coitadinho, crucificadinho, sofredor. Não é mais aquele servo sofredor. Não é mais aquele sujeito que os homens fizeram de gato e sapato, humilharam, lhe cuspiram na face, colocaram uma espinha, uma coroa de espinhos sobre a fronte, ridicularizaram. Não é mais esse Senhor. A Bíblia diz que agora no Apocalipse, o Senhor que se apresenta nos últimos tempos é aquele que traz nas mãos a chave da morte e do inferno. É o Senhor de todas as coisas, que morreu e que ressuscitou, e que continua fiel às suas promessas, porque do seu trono parte o arco-íris, e é a simbologia das promessas de Deus desde os primórdios. Um Senhor que é fiel. Se Ele venceu, Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: nós venceremos também. Com Ele reinaremos, nos assentaremos, e mais do que isso, triunfaremos sobre o sofrimento na nossa caminhada. Eu quero finalizar a nossa reflexão. Pedro escreveu essa epístola para dizer: gente,
Vocês podem estar passando dias de sofrimento, mas há algo que vence o sofrimento, a nossa esperança. Eu queria convidá-lo a um momento de oração, talvez nesse entardecer, nesse princípio de noite. Você está aqui comigo, mas o seu coração está disparado, preocupado. Você que às vezes está nos assistindo pela internet, sozinho no quarto, aquietado, angustiado, passando por sofrimento, por dificuldades. Você não é o único, outros mais também passaram e passarão, mas nós temos uma viva esperança, nós temos uma herança incorruptível, nós temos uma promessa de proteção de Deus incalculável, nós temos uma fé que está sendo trabalhada, e nós temos um Senhor que é fiel, que aquilo que Ele prometeu, jamais deixará de cumprir. Isso é a certeza de nós podermos galgar dias melhores na nossa jornada. Feche os seus olhos. Senhor, nós não sabemos muitas vezes lidar com o sofrimento, ainda mais submersos numa cultura evangélica de prosperidade, de vitória, onde sofrimento faz parte do dicionário de amaldiçoados. Deus, em nome de Jesus, quando olhamos para a Tua palavra, nós vemos gente crente, gente verdadeiramente serva do Senhor, passando por aflições, ó Deus, adversidades, derramando lágrimas, tendo famílias separadas, e, ó Deus, enfrentaram todos aqueles reveses da jornada, confiados no Senhor, cheios de esperança em seus corações, prontos, ó Deus, para testemunharem e portarem, ó Deus, a viva razão da esperança que traziam no peito. Ajuda-nos nessa noite, ó Deus, a não apenas enfrentarmos, ó Deus, a agonia que o sofrimento traz, mas também essa cultura, essa subcultura evangélica, mentirosa e enganosa, Senhor, de prosperidade que ajuda, Senhor, sufocar aqueles que querem Te servir, vivendo dias de adversidade nesse ano que mal começa, enfrentar, ó Deus, esse dor, esse tormento, com a esperança no Senhor. Sabemos, ó Deus, que Tu tens cuidado de nós, e que, ó Deus, muitas vezes precisamos passar pelas tempestades, como vimos pela manhã. O Senhor nos empurra a elas, para que saiamos melhor do lado de lá, mais profundamente ligados ao Senhor em intimidade. Ó Deus, nos abençoa nessa noite. Se o Senhor não nos abençoar, nossa vida se tornará um deserto estéril. Se a Tua bênção não vier sobre nós, o nosso coração não se deleitará. Ó Deus, nós Te suplicamos como Abacuque o fez, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não haja mais alimento, ainda que os animais sejam levados do aprisco, ainda que toda essa tragédia se abata sobre nós, eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Que essa esperança que vence o sofrimento nos abasteça nessa noite, a transpor as tormentas da nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr em pé, queridos, vamos entoar o hino de número 172 do nosso cenário. Chuvas de bênçãos. Há alguns lugares que eles não querem mais cantar esse hino, porque começa a chover, não para mais, transborda o rio, entope a casa, vira uma confusão danada, né? Vamos louvar ao Senhor, chuvas de bênçãos, nós temos e teremos cada vez mais. Chuvas de bênçãos teremos, pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos,
que do Senhor nos virão os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, outras nós já recebemos. Ministério de acolhimento, nosso lanchinho depois do culto só retornará depois do carnaval. Então, não vá embora, dê um abraço na pessoa que está do seu lado ao final do nosso culto nessa noite. Como é que Pedro terminou a sua epístola abençoando aqueles irmãos sofredores? Ele diz assim: ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, sejam sobre todos nós, discípulos de Cristo, no tempo atual, hoje e para todo sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Um abraço em 5 pessoas pelo menos, e uma boa semana para você. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu. Boa semana.